Olá pessoal, eu me chamo Hilary, sou estudante do curso de Ciências Biológicas do Bacharelado. Vamos aprender um pouco mais sobre nitrogênio na agricultura. Bem, o nitrogênio é o elemento essencial para o crescimento da planta. Ele atua diretamente na fotossíntese. Além disso, participa de uma série de moléculas e substâncias que se encontram na célula vegetal. Ou seja, faz parte da constituição dessas moléculas, faz parte da formação de aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, ácidos nucleicos, clorofilas e enzimas. Tudo isso vai fazer com que a planta ela cresça com bastante nutrientes. Além disso, é responsável pela coloração verde escura das folhas e atua no desenvolvimento do sistema radicular. E uma importante observação é que o nitrogênio faz parte do DNA da planta. Bem, sabemos que o nitrogênio ele fica onde? No ar, né? Ou seja, sua maior parte fica no ar. Então, algumas pessoas perguntam se tem nitrogênio no ar, por que as plantas não pegam simplesmente esse nitrogênio do ar? Bem, a resposta é que a grande maioria das plantas não consegue usar aquele nutriente do ar, porque ele está em uma forma que a planta não consegue absorver. Mas, porém, são raras as plantas que conseguem absorver, como por exemplo as leguminosas. Elas acabam se associando a algumas bactérias e ocorrendo um processo chamado de fixação biológica do nitrogênio. Ok? Então, e como podemos injetar, ou seja, colocarmos o nitrogênio nas plantas? Bem, há dois tipos de adubo: adubo químico e adubo orgânico. No adubo químico, eles usam o nitrogênio retirado do ar de uma forma artificial para poder aprisionar este nitrogênio em uma determinada substância que a planta consegue absorver. Como estão vendo nessa imagem, o adubo químico seria o fertilizante artificial, ok? Então, nos jardins é comumente utilizado esse fertilizante e a forma mais utilizada é a ureia. Só que há um problema nesse tipo de adubo, é que eles se dissolvem bem mais rápido na água, o que parece ser bom, porque a planta consegue absorver quando está na água. Só que não é tão bom assim se dissolver tão rápido, né? Porque esse nitrogênio ele pode ir embora com uma chuva muito forte ou acabar evaporando, voltando para a atmosfera. Mas, assim, não é prejudicial à saúde, mas a gente perde o nitrogênio, né? E não queremos isso para as plantas. Bem, falando sobre o adubo orgânico, são resíduos orgânicos de origem vegetal e de origem animal. E o que seriam esses adubos de origem vegetal? Seriam restos de alimento, restos de poda, e de animal seria animais em decomposição ou insetos. E também fezes de animais, como um esterco, tá? Então, esse tipo de adubo, ele é de forma, digamos assim, que não é necessário utilizar produtos artificiais. Ele é orgânico para a sua horta, a sua agricultura. Então, qual seria a diferença entre esses dois adubos, o orgânico e o químico? É que o orgânico ele vai se decompondo aos pouquinhos e a planta ela não se decompõe tudo ao mesmo tempo, né?
Então, isso se torna uma grande vantagem, porque a planta ela vai recebendo nitrogênio à medida que ela vai precisando, e não tudo de uma vez, como é no caso do adubo químico. A resposta da planta a esse tipo de adubo orgânico é mais lenta do que a resposta do adubo químico. Então, como saber que a planta necessita da aplicação do nitrogênio? Então, a planta, ao determinado de um tempo, ela vai apresentar algumas características que vão diferir de outros tipos de doenças. Como, por exemplo, se a planta estiver com crescimento travado, pode ser diversos fatores que está travando o seu crescimento, tá? Não é necessariamente o nitrogênio. Mas há um tipo de característica que, se olharmos bem, é a falta de nitrogênio. Então, as folhas mais antigas, à medida que as folhas novas vão crescendo, elas vão ficando mais pálidas. E as folhas, antigas, elas vão ficando cada vez mais amareladas, como vocês podem ver nessa primeira imagem. E podemos dizer que é falta de clorofila. Se não tem nitrogênio, vai ter uma deficiência de clorofila. E as folhas mais velhas, como vocês podem ver aqui, as folhas mais antigas, elas vão ficando também amareladinhas. Então, isso é um sintoma principal da deficiência do nitrogênio. Eu espero que vocês tenham gostado e beijos para vocês e uma ótima aula. Agradeço.